Olá! Vamos então para o tema número 3 da nossa semana, em que nós vamos falar sobre a relação entre os padrões alimentares e as questões ambientais. Primeiro, quais seriam esses padrões alimentares? Tem as pessoas então que são carnívoras, consomem carne, não só a carne, mas todos os produtos derivados dela. Pessoas que consomem apenas produtos que sejam vegetarianos. E ainda nós temos as pessoas que fazem uma dieta vegana, ou seja, elas não comem sequer um ovo, nada que venha realmente derivado de animal. Então, uma vez eu vi um debate sobre isso, porque aquele que era vegetariano no debate, aquele que era vegano, acusava os carnívoros de contribuir para uma degradação maior do meio ambiente. E apontavam para tanto dados que mostravam como que fazer com que uma carne chegue à nossa mesa é algo que realmente é preocupante devido a gastos de água, de energia, de toda uma cadeia de elementos que acabam prejudicando o meio ambiente. E claro, para todo argumento tem um contra-argumento, e sempre que se coloca à mesa esse debate, existem ali os pontos contrários e favoráveis ao consumo de carne ou ao consumo apenas de vegetais. No primeiro momento, como repertório, depois que você formulou a sua tese, eu estou colocando aí para vocês um pensamento do filósofo Sócrates, que diz assim: não vivemos para comer, mas comemos para viver. O que é mais importante então? O comer ou viver? Obviamente que é o viver. Mas notem como nós colocamos grande importância na questão do alimentar-se. Não sei se vocês sabem, mas a psicologia indica que se você tiver com algum problema com uma pessoa, se você tiver, por exemplo, com um grupo conflituoso, coloque-os para comer juntos. E logo, logo você vai perceber que começa a existir uma relação mais próxima entre as pessoas. Então veja, quando o filósofo fala pra gente que a gente não vive para comer, ele está negando, vamos dizer assim, essas questões que envolvam o debate sobre a comida. Porque o mais importante seria o quê? O que vem depois, comemos para viver. E aí é que a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. Eu como para viver, mas eu como o que para viver? Então eu como realmente aqueles produtos que são feitos de origem animal, uma carne que nem sempre processada, que nem sempre eu sei realmente o que está ali embutido. Será que isso é saudável para mim? Agora, a pergunta de Sócrates, ela vai se estender para a reflexão sobre o meio ambiente. Então, na nossa temática, eu não vou perguntar apenas, eu como para viver, mas eu como e qual é o impacto desse meu hábito alimentar para o meio ambiente? Se você conseguir responder a essa pergunta, você estará bem encaminhado para uma defesa de tese sustentável, sustentada por argumentos, e você vai estar acertando a temática. Nós estamos aí com uma série de alunos que estão com esse problema. Eles olham para o tema, até olham para os textos de apoio, mas na hora de executar o texto não estão fazendo a coisa certa. Qual é a coisa certa aqui, nesse caso? É realmente fazer uma abordagem que mostre esse impacto do meu padrão alimentar no meio ambiente. No ato de me alimentar, quais são os impactos que eu gero para o meio ambiente? Outro repertório que vocês têm aí é extraído da revista Isto É. Então ela fala o seguinte: uma dieta vegetariana contribui para o emagrecimento. Então o que nutricionistas nos falam? As carnes, elas contêm gordura, por mais que não esteja ali aquela gordurinha, no meio dela a gordura. Esse líquido que sai da carne no ato do cozimento, quando a gente assa uma carne, você não vê ali a gordura pingando? Então, quando a gente consome a carne, aquela gordura também entra no nosso organismo. Ela vai ser processada ali no momento da digestão. Então, a dieta vegetariana, ela ajuda a emagrecer,
a diminuir colesterol, a reduzir a possibilidade de conter doenças, porque hoje, cá entre nós comemos uma carne que está ali com uma grande potência de química, por conta de vacinas, por conta de tantos elementos que aquele boi, aquele suíno recebeu. Então, quando você consome a carne, você também recebe essa carga. Então, por isso que ela vai reduzir. Quando você come apenas vegetais, se reduz a possibilidade de desenvolver doenças. Claro, você vai encontrar outros pesquisadores, outros cientistas que vão dizer, não é bem assim. Lembrem que a ciência, ela não é exata. Existem opiniões, existem formas de ver um mesmo objeto, um mesmo elemento. Melhora o aproveitamento das proteínas e aumenta a imunidade. Então, vocês têm aí um QR Code, tem também o link, vocês podem ler essa reportagem por inteiro e vocês vão gostar de aprender, assim como eu também gostei de aprender sobre alguns elementos próprios da dieta vegetariana. Outro repertório que vocês não podem perder, né? Nós temos inclusive no YouTube esse vídeo que é em inglês, a língua original é em inglês, que é o Food Choices. Ou seja, ele vai tratar das escolhas que nós fazemos quando nós nos sentamos à mesa. Qual é o nosso hábito alimentar? Nós começamos o nosso almoço com uma salada, para introduzir uma dieta vegetariana no nosso dia a dia. Nós balanceamos ali o arroz, o feijão, um pedacinho de carne, ou não, a gente faz aquele pratão enorme de carne em que não sobra espaço, inclusive, para uma verdura, para um legume, para o próprio arroz, para o próprio feijão. Como é que nós escolhemos os nossos pratos? Bem, pessoas que têm problemas financeiros, vamos pensar numa classe mais pobre da sociedade, mais desfavorecida, é uma classe que não vai ter muitas escolhas. Se vocês olharem lá no livro O Quarto do Despejo, que nós acabamos de ler aqui no curso, a Carolina Maria de Jesus sempre falava o quê? Nós comíamos aquilo que nós tínhamos. Nós não tínhamos grande fartura, não tínhamos... Você percebe na dieta deles que eles não têm opção. Então, às vezes é ali um macarrão que se ganhou, é arroz puro, é o feijão puro e pronto. Então, há outras pessoas que têm a chance de fazer uma escolha. Ela tem a chance de dizer, eu como isso, mas eu não como aquilo, certo? Então, essa chance, que é privilégio de poucos, dentro de um país, dentro de até podemos falar de um contexto de América Latina, nem sempre é uma chance muito bem aproveitada. Vocês podem pesquisar, existe um estudo muito interessante que fala uma coisa assim, olha, por mais que você vá em vamos dizer, um restaurante e tem ali um buffet repleto de variedades, você geralmente escolhe o mesmo tipo de alimento. E isso daí não é bom, porque às vezes você está precisando exatamente de um outro. Às vezes você está precisando de mais ferro, você teria que procurar um alimento que te supra dessa necessidade. Entretanto, você vai ali e pega sempre as mesmas coisas. Por isso que é bom consultar um nutricionista, por isso que é bom a gente fazer uma variação de dietas e de cardápios. Exatamente pensando nesses impactos que a sua alimentação pode levar ao meio ambiente. O Daniel Boorstin, imagino que seja assim que se fala o nome dele, é historiador, advogado e escritor, e dentro desse documentário Food Choices, ele coloca essa ideia. O maior obstáculo para a descoberta não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Então nós muitas vezes praticamos determinadas dietas sem a preocupação de como essa dieta vai me afetar e de como que essa minha prática alimentar também vai afetar o meio ambiente. Notem que quando nós optamos por comida em fast food, o que acontece? Primeiro que ela é uma comida tradicionalmente carnívora. Você tem ali uma ou outra iniciativa de um lanchinho veg, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Aquelas propagandas, né, de Mac, não sei o que, de lanche e tal, sempre tem uma carne, sempre tem um hambúrguer ali embutido. Agora, você já passou pela sua cabeça
quanto de papel você consome para poder ter acesso a essa dieta. Então você vai ali, eu já fiz essa conta, você pede uma batatinha, tudo bem, é vegetariano, certo? Muitas vezes é vegetariana, mas ela virá acompanhada de outras coisas que não são. E você percebe que você consumiu então a batata, um milkshake, você consumiu um lanche, você usou temperos, molhos. Quando você termina a sua refeição, você pode ver que você vai ter uns 10 guardanapos de papel, você vai ter o invólucro em que estava a batata, o milkshake e o lanche, você vai ter canudos, você vai ter os saquinhos onde estavam os molhos. Olha quanto lixo você produziu por conta de um padrão, de uma escolha alimentar. É bem diferente de quando você passa aí na feira, compra uma batatinha, corta a batatinha, põe a casca da batatinha nas plantas e você consome a sua batatinha, às vezes só com um saquinho, ou se você for mais ecológico, você levou a sua própria sacola, e você não tem esse impacto tão grande do consumo desse teu padrão alimentar, porque esse que é o tema, né, os padrões alimentares, no meio ambiente. Então, isso que nós vamos discutir, quando que pela nossa alimentação nós acabamos prejudicando e o que fazer, daí virar sua própria proposta interventiva, para que não haja esse prejuízo. Outro repertório que eu estou colocando aí para vocês é o documentário Veneno Está na Mesa. Notem que ele não vai discutir os padrões alimentares, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Veja, eu como professora não posso opinar, mas eu tenho algumas considerações a fazer. A primeira delas é, bom, ok, então consumir carne prejudica muito o meio ambiente, vamos parar de comer carne, vamos partir então para uma dieta totalmente vegetariana. Você vai plantar na sua casa? Não, eu vou ao mercado. E porque eu já não estou comendo carne, eu quero uma verdura bonita, eu quero um tomate bonito, uma batata bonita, uma berinjela, sabe, assim, brilhosa. Eu quero, como chama mesmo? Uma beterraba que não esteja ali murcha, que esteja bem vermelha, bem pretinha, bem bonita, né, tal. Qual é o impacto disso no meio ambiente? Vamos supor que nós parássemos totalmente de comer carne, nós íamos precisar de muito mais vegetais. Vegetal, aqui no Brasil, é associado a quê? A agrotóxico. Quem é contra o agrotóxico fala agrotóxico. Quem é favorável ao agrotóxico fala defensivo agrícola. Então, se na sua redação você for assim favorável aos defensivos, porque eles fazem a produção ficar mais bonita, você vai chamar de defensivos. Se você é contra o uso dessas substâncias, você vai chamar de agrotóxicos. É uma escolha lexical para poder contribuir na sua defesa de tese. Então vocês entenderam a minha colocação? Certo, consumir carne gasta muito impacto no meio ambiente, porque você tem que processar essa carne, você tem que lavar essa carne, você tem que colocar essa carne numa embalagem, você tem que transportar, muito caro. Mas, e manter toda uma safra com agrotóxicos? Uma safra de tomates, de batata, de cenoura, de beterraba, como que funciona isso? Esses agrotóxicos, para fazer tudo isso ficar muito bonito, também vai para o rio. Isso que você vai discutir, tá? Olha, os meus padrões alimentares, eu deixar de consumir carne, eu estarei cooperando com o meio ambiente? É essa a resposta que você terá que colocar na sua redação. Para o filósofo Sêneca, olha, ele é bem claro, né? Ele é cabal, ele não resta dúvida. Ele fala o seguinte, olha, os vegetais são suficientes para a nossa alimentação, entretanto recheamo-lo de vidas valiosas. A gente recheia o nosso estômago de vidas. Então eu vou ali, eu mato um cervo, eu mato um porco, eu mato um boi para eu comer aquela carne, sendo que os vegetais seriam suficientes para nos manter vivos, para perpetuar a espécie. Então, quem for usar, quem for defender o veganismo, o vegetarianismo como padrão alimentar, que é muito mais, seria muito mais saudável para nossas relações, para a nossa vida, para o planeta, para o ambiente, para a vida animal na Terra, pode usar tranquilamente o Sêneca.
Mas Su, eu não posso rebater a ideia dele e usá-lo como repertório? Sim, principalmente porque vejo como há uma correspondência direta da citação com o tema. Não adianta você colocar a citação "O homem é lobo do homem" nessa redação. Não adianta nessa redação você falar conforme a música para não dizer que lhe falei de flores, somos todos iguais, braços dados ou não. Qual a relação dessas citações com o tema? Nenhuma. Ali eu tenho a palavra alimentação e o tema também tem padrões alimentares, padrões de alimento, padrões daquilo que está na minha mesa, certo? Então essa correspondência direta faz com que esse repertório seja excelente para você desenvolver o seu texto. Como repertório, você também pode falar sobre o programa, a campanha Um Dia Sem Carne. Então, existem algumas ONGs, existem empresas, sociedade mesmo, uma empresa chamada Sociedade Vegetariana, em que eles pregam ao menos um dia sem carne. Que isso, se toda a sociedade, as pessoas se mobilizassem para, vamos supor, numa segunda-feira, falar, não, eu não vou comer carne, haveria menos impacto sobre esse meio ambiente, porque haveria um consumo reduzido de carne. Além disso, se nós fôssemos olhar para a própria saúde do ser humano, ele substituiria aquela carne por um outro alimento. E aí, em termos nutricionais, ele poderia estar suprindo uma lacuna. Então, vocês podem estudar mais sobre o tema. Eu não sou nutricionista, como bem se percebe. Sei sobre o tema em termos de nutrição, tanto quanto vocês, que estudam isso mais diretamente na escola. Então, vocês podem estudar exatamente sobre esse impacto positivo. Ou seja, como que haveria uma mobilização e uma mudança até de perspectiva se ao menos um dia da semana houvesse uma parada, um stop aí no consumo de carnes e na substituição por outros alimentos. Então sim, é um repertório que vocês podem usar, mencionar essa campanha, onde ela foi divulgada, então divulgada nas redes nacionais, divulgada nas redes sociais, e aí vai constituir um repertório para você. Nesse debate, é possível que você vai esbarrar com o conceito de segurança alimentar. Ora, do que nós estamos falando? Então, segurança alimentar, ela diz respeito ao direito de todos, tá? Ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, é o número 1 para ter segurança alimentar. Qualidade. Ele pode, então, estar assim, recheado de agrotóxicos? Não. Por outro lado, em quantidade suficiente. Se não houver o defensivo agrícola, se não houver o agrotóxico, aí já falei. Se você é contra a substância que se coloca para preservar o alimento, você vai chamar se você é contra, você vai chamar de agrotóxico, porque você vai usar um termo pejorativo. Se você é a favor desse uso, aí você vai falar sobre defensivos agrícolas, que é uma palavra mais bonitinha, né? Não dá aquele impacto do tóxico, né? Então, primeiro, tem que ser acesso regular e permanente, tem que ser de qualidade e em quantidade suficiente. Porque se eu não tiver qualidade, se eu não tiver quantidade suficiente, eu coloco algumas pessoas marginalizadas da sociedade em situação de risco, de fome, de padecimento, de subnutrição mesmo, como já aconteceu aqui no Brasil, certo? Então, ter segurança alimentar, ela requer um planejamento estratégico. E dessa forma, com um planejamento estratégico, os impactos sobre o meio ambiente são menores. Por quê? Porque você faz uma rotatividade de plantação, porque mesmo consumindo carne, você busca fazer com que esse ciclo seja um ciclo de menos impacto no meio ambiente. Então a segurança alimentar seria a garantia de alimentação. Uma alimentação que, olha só, resultante da implementação de políticas públicas e boas práticas de produção agrícola para a garantia de alimentos saudáveis para toda a população. Então, quando a gente fala em agricultura, estamos nos relacionando mais à plantação de alimentos que são vegetarianos, mas isso não exclui também o trato, o cuidado
com os animais que servirão para abate e posteriormente para consumo. Tanto que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é uma pasta só, antigamente era cada um, era um ministério, hoje é uma pasta só, é apenas um ministério, para tratar em conjunto de todos esses elementos, o que eu acho certíssimo. Então, vamos de novo, nós teremos segurança alimentar quando houver o acesso regular e permanente em qualidade e quantidade suficiente para atender toda a população, tá? Agora, o que é segurança do alimento em si? É um termo usado para se referir às medidas de controle, tá bem? Da introdução de determinados alimentos que não podem oferecer risco à saúde. Então, consequência do controle de todas as etapas produtivas, desde o campo até a mesa do consumidor. Então, sim, é possível que vocês esbarrem ou até queiram usar na redação de vocês esses conceitos de segurança alimentar. Tudo bem? Aí vocês vão estudar o seguinte: para nós, seres humanos, o que é mais nocivo? É o consumo intenso de carne ou o consumo intenso de alimentos? Talvez aí que está a palavra, né? O consumo intenso de um ou outro faria bem? O interessante não seria um meio termo? Mas e até o meio termo, como seria o impacto disso no meio ambiente? Então vocês têm que estar sempre descendo, casando com essa questão do meio ambiente, não se esqueçam disso. Vamos falar um pouquinho de agentes interventivos. Olha, veja, para você colocar um agente interventivo na sua redação, ele tem que ter tudo a ver com aquilo que você já defendeu em termos de tese no seu texto. Se a sua tese estiver voltada para a necessidade de uma política pública mais eficiente para aqueles que consomem mais vegetais, uma política pública mais eficiente no trato com a carne, uma política pública, por exemplo, de excluir carne dos cardápios escolares, não apenas na segunda-feira, mas na segunda, na quarta e na sexta, para incentivar que a criança passe a gostar mais de vegetais, para que ela não se baseie apenas no consumo de carne, porque na sua tese o consumo de carne impacta o meio ambiente, se essa for a sua tese, certo? Tudo depende da sua tese. Todos os repertórios, os agentes interventivos, todos eles têm que convergir para a defesa da tese. Não é isso que a gente estuda toda a aula teórica? Então olha lá, a vigilância sanitária será um agente interventivo nesse sentido. Por quê? Porque ela é a agência, ela é responsável por diminuir e prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Olha, recorrentes do meio ambiente. O que eu quero dizer para vocês? Quando você vai ali, por exemplo, tem uma empresa, vamos supor, é a Perdigão, é a Sadia. Será que o animal chega ali para o abate, que depois terá sua carne separada, processada, transformada em salsicha, transformada em linguiça, transformada em mortadela, transformada em cortes que serão levados para açougues? Será que é de qualquer jeito que isso pode ser feito? Eu vou lavar essa carne, essa água que escorre dessa lavagem pode ir ali para o rio? É assim que funciona? Não. A vigilância sanitária vai ali para verificar as condições de trabalho de quem abate esse animal, de quem faz os cortes, de quem lava, de quem vai colocar isso num pacote, de quem vai processar isso e transformar em um outro tipo de alimento, como eu já mencionei. É a vigilância sanitária que vai verificar os resíduos desse processo estão indo para onde? Estão sendo tratados? Estão impactando os lençóis freáticos? Qual o impacto desse consumo no meio ambiente? É a vigilância sanitária um órgão responsável por tratar desses aspectos. Outro agente interventivo, o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério principalmente da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, você pode apenas colocar o governo federal na sua proposta,
Você pode apenas colocar o Ministério do Meio Ambiente, ou apenas colocar o Ministério da Saúde, ou apenas colocar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Você que sabe. Ou você pode fazer a dobradinha, o governo federal, vírgula. Sobretudo pela responsabilidade dada à pasta do meio ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente. Então você pode fazer esse detalhamento. Você pode mostrar qual seria o ministério que vai auxiliar, né, em nome do governo federal, aquele setor a ser regulamentado. Nesse caso de impactos, de como a nossa alimentação impacta o meio ambiente, você tem ali o Ministério do Meio Ambiente e o da Agricultura como os ministérios mais exatos, aqueles que realmente tratam desse aspecto. E o Ministério da Saúde seria responsável pelo quê? Por exemplo, para fazer estudos de por que há tantos casos de câncer, como que o consumo de carne pode impactar na saúde da pessoa. Então aí você pode usar isso como um argumento favorável ao meio ambiente para dizer que se houvesse uma diminuição do consumo de carne, nós teríamos tanto a preservação da saúde humana quanto a preservação do meio ambiente. Agora, você pode trabalhar, como já falei, de forma genérica, apenas falando do governo federal. Chegou lá no Enem, você esqueceu. Como que era mesmo o nome do ministério? Esqueci. Você pode falar apenas governo federal. Se você quiser ser um pouco mais exato, aí você usa o nome dos ministérios. O Ministério do Meio Ambiente, então, ele é responsável por essa parte, né? Porque ele faz parte do Poder Executivo, é responsável, tem um ministro na sua liderança, e ele é responsável por cuidar do meio ambiente, dos recursos naturais, dos serviços ambientais. Então, de repente, você tem uma ONG que cuida de uma reserva indígena, você tem uma ONG que cuida de uma determinada reserva ambiental. É o Ministério do Meio Ambiente que vai regulamentar esse cuidado. Foi o artigo 225 da Constituição que institui e fala do que é que o Ministério do Meio Ambiente é responsável. Ele é responsável por isso, por implementar políticas públicas para diminuir os impactos do consumo humano na natureza. Tá bem? Então, como repertório, vocês podem usar o artigo 225 da Constituição e, como agente interventivo, o Ministério do Meio Ambiente. Coloquei ali para vocês uma foto da ministra Tereza Cristina Dias, que é a ministra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ministra atual, e o mapa, né, que é o ministério, olha ali, dá certinho, né, a palavra mapa, o mapa que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele também é responsável, olha ali o que eu coloquei para vocês, à medida que ele cuida dos aspectos mercadológicos, mercado, a tecnologia, da ciência, relacionada ao meio ambiente e aos setores produtivos em geral. É ele que vai regulamentar as safras. Então, por exemplo, o que adianta a gente bater recorde na safra e aqui no Brasil ter que ter filinha para pegar ossinho porque as pessoas não têm dinheiro para comprar alimentos? Existe uma discrepância aí. Eu tenho que alimentar a população brasileira para depois pensar nos mercados externos. Quem regulamenta isso, quem regula isso, pensa sobre isso, é o mapa, tá? Então ele vai pensar em transporte, na venda, no mercado, num desenvolvimento que seja sustentável. Então, sim, é um ministério que vai ter que cuidar exatamente dessa balança. Como fazer para tornar a mesa do brasileiro uma mesa mais saudável e que não impacte negativamente o meio ambiente? É esse ministério que vai ter que pensar nesses aspectos. Quero apresentar para vocês aí a Sociedade Vegetariana Brasileira, né? É o símbolo dela. É uma sociedade que prega, se vocês buscarem aí mais repertórios, vocês vão ver que ela prega o consumo vegetariano. É uma associação vegetariana, então é claro, e não baseado em carnes, por amor aos animais, para evitar o sofrimento animal, eles colocam várias situações assim, e para fazer com que o ser humano interaja mais com esse meio ambiente que pode ser saudável.
inclusive com redução de defensivos agrícolas. Então eu coloquei aí para vocês também, existe esse selo 100% vegano, que é uma forma de você saber se um produto que você está usando, um shampoo, um creme para o rosto, se ele passou por trato e maus tratos a animais, tratos e maus tratos. Não significa que todo mundo maltrata animal, viu gente? Mas significa que o animal é usado de alguma forma para desenvolver um produto. Então, sim, eu conheço várias pessoas que são veganas e elas buscam o selo, aquele selo que é dado pela Sociedade Vegetariana e por outras instituições. É uma forma segura de você saber, não foi usado nenhum tipo de animal para testar ou para constituir aqui a fórmula do produto que eu estou consumindo. Então são mecanismos que a sociedade, que as pessoas que são veganas e vegetarianas desenvolveram para assegurar aquela forma de alimentação que elas julgam melhor. O que eu acho muito interessante são aqueles que criticam os vegetarianos e os veganos, falam o que você tem a ver com a vida dessa pessoa. Não, mas é porque daí eu tenho que cozinhar um cardápio especial. Ah, não cozinhe, ela que cozinhe seu próprio cardápio. Ou por que de repente você não repensa a sua própria prática? Ah, eu gosto de comer carne, não quero parar de comer carne. Ah, mas você não precisa de repente parar de comer carne. Mas aquele dia que você vai sair com aquela pessoa, que você vai cozinhar para ela, você come o que ela come. É até uma questão assim, de repente você fazer uma avaliação na sua alimentação. Então eu quero que vocês sejam educados na redação. Vocês podem argumentar contra uma determinada prática, mas não contra quem a pratica, que daí é falta de educação. Então, quero deixar aí por fim, esse recadinho para vocês. Ler é demais, por isso, leia mais. Leia, pense e produza um texto seu, autoral. Lembre-se daquilo que eu sempre falo, o professor orienta o aluno, mas o aluno tem que ser autônomo, tem que fazer um texto próprio. Você é o protagonista da nossa sala de aula. Você é a grande estrela, a luz da nossa sala de aula, tá bom? Então dedique-se e faça um texto bem legal, porque esse tema aí é bacana, tá? Um grande abraço.